A Peste e o Testemunho Cristão, aula 2, Cosmovisão e Política, segunda parte da aula 2. Continuando, estávamos falando a respeito da submissão, da obediência que nós devemos ter à autoridade, com base em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 2. Especificamente agora, e porque falamos na primeira aula a respeito dos 3 flagelos, que são instrumentos da justiça de Deus: a peste, a espada e a fome, os 3 flagelos que nós tratamos na aula passada. Queremos contextualizar, já que estamos vivendo esse momento de epidemia. No contexto bíblico de Romanos capítulo 13, o povo de Israel estava sob dominação romana. A autoridade civil, os governantes que tinham autoridade sobre o povo de Israel eram estrangeiros, eram invasores, eram dominadores. Não era uma autoridade que foi escolhida ou estabelecida dentro de Israel, mas era uma autoridade estrangeira, uma autoridade forçada, uma autoridade imposta. E mesmo assim, Paulo diz que nós deveríamos obedecer. É claro, no contexto daquela época, daquela carta para a igreja de Romanos, que os romanos cristãos convertidos deveriam obedecer à autoridade romana. Veja que nós somos chamados hoje a obedecer uma autoridade que Deus nos permitiu escolher através do voto, através da nossa livre consciência. Então, com muito mais razão, nós que recebemos de Deus essa liberdade, devemos obedecer essa autoridade. E lembrar que as autoridades que existem, foram constituídas, foram instituídas por Deus, como está registrado em Romanos capítulo 13, versículo 1. As autoridades hoje estão nos convocando a fazermos um esforço em favor da não disseminação desse vírus, dessa peste que se abate sobre o nosso país. E nós, como cristãos, devemos ser os primeiros a obedecer e a respeitar o chamado das autoridades, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E além de estar sobre nós a autoridade civil, nós também devemos respeito à autoridade eclesiástica, ao pastor, ao conselho da igreja, que são estabelecidos por Deus para nos guiar e nos instruir nos santos caminhos do Senhor, segundo a sua palavra. Então, tanto as autoridades civis quanto as autoridades eclesiásticas devem ser respeitadas. Essa semana, no dia 20, há 2 dias atrás, o presidente da República do nosso país deu uma entrevista no programa do Ratinho, dizendo que não estabeleceria o fechamento de igrejas. Então, o nosso presidente ele decidiu não fechar igrejas por decreto. E disse: confio na sabedoria e no discernimento dos pastores, dos líderes. E mais, afirmou que a igreja é o último refúgio, e é mesmo o último refúgio de esperança para as pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra foi assolada, Londres foi fortemente bombardeada pela Força Aérea Alemã, e os ingleses cristãos, reformados como nós, eles se perguntavam: onde está Deus?
porque Deus nos abandonou, porque Ele permitiu essa catástrofe. Lembrando que a Inglaterra não chegou a ser invadida e dominada pelos alemães. Foi uma última linha de resistência contra o exército alemão. E nesse contexto, C.S. Lewis, o famoso teólogo, filósofo, estudioso inglês, foi chamado a produzir uma série de conferências, uma série de programas na BBC, que é uma rádio muito famosa de jornalismo na Inglaterra, para que as pessoas fossem alimentadas de esperança à luz da palavra de Deus. E a compilação, a reunião dessas palestras, dessas pastorais que C.S. Lewis deu na rede BBC, para que as pessoas tivessem fé e esperança, resultou na confecção do livro Cristianismo Puro e Simples, que é provavelmente a principal obra teológica de C.S. Lewis. Então, nesse momento, as pessoas precisam da igreja. Mas as autoridades nos chamam a fazer um esforço de não reunião. Então, nós precisamos aprender a ser igreja fora das quatro paredes da igreja. E aí nós vamos tratar desse assunto nas próximas aulas. Como ser igreja nesse contexto de crise? E a Bíblia fala que o povo de Israel viveu diversas crises. O povo de Deus, o povo da igreja primitiva viveu debaixo de pressão, de perseguição e foi igreja, mesmo não se reunindo debaixo de quatro paredes. Até porque os templos eles só foram surgir no 3º ou no 4º século depois de Cristo. Então, nesse contexto, nós temos que aprender a ser como igreja. E temos que ser responsáveis. E temos que dar o exemplo. E temos que obedecer às autoridades. Na nossa cidade, a partir do momento em que as autoridades determinaram que as pessoas ficassem em casa, muitas pessoas foram para o balneário, fazer churrasco, tomar banho de represa. E eu creio que nenhum cristão, nenhum crente responsável faria isso. Então nós temos que ser exemplos de obediência à autoridade nesse momento. Porque as autoridades têm sido bênção para nós nesse momento, nos instruindo, nos aconselhando, tendo sabedoria em respeito ao funcionamento das igrejas. Não houve decreto de fechamento de igreja. O que houve foi um pedido, uma sugestão que nós estamos acatando porque somos sábios e obedientes. Finalizando, eu peço que os irmãos permaneçam engajados no dia de hoje, na nossa convocação da Igreja Presbiteriana do Brasil para o dia de jejum e oração em favor dessa epidemia, para que o Senhor nos traga livramento. Também assistam o vídeo que eu postei ontem, a mensagem do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior é uma referência de pregador consciente, bíblico e que tem uma mensagem muito alicerçada. Então, assistam, porque é uma mensagem muito profunda e muito importante. Eu recebi uma pergunta a respeito da primeira aula sobre se os cristãos serão afetados por essa doença. Porque, como nós lemos ali em Salmos 91, vou ler aqui novamente.
Salmo 91, versículo 10 e 11, nenhum mal te sucederá, praga nenhum chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, a pergunta é, cristãos serão afetados por essa doença? Como nós já estudamos em aulas passadas, o pecado que entrou no mundo, através de Adão, ele trouxe consequências maléficas para todos, para todas as pessoas e, inclusive, para a natureza. E a Bíblia fala que a natureza sofre. Mas eu tenho total convicção de que os cristãos serão os menos afetados por essa doença, por essa peste. Primeiro porque nós somos sábios, prudentes e obedientes, no contexto da aula de hoje. Eu creio que nós vamos nos portar de forma compatível àquilo que está nos sendo exigido como sacrifício. E como cristão nós seremos os primeiros a obedecer. Segundo, porque Deus, e aqui está a promessa do versículo 11, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eu creio que Deus mandará sobre a sua igreja um livramento espiritual e especial. Quando a Bíblia fala de anjos que trazem livramento, nós entendemos que esse é um livramento espiritual. E terceiro, o impacto que o mundo vai sofrer a respeito de desespero, a respeito de histeria, a respeito de medo. Nós não seremos afetados por esse impacto, porque nós temos fé em Deus, porque nós temos em quem nos abrigar, em quem nos acolher, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós descansamos no Senhor e sabemos que o que acontecer aqui não nos limita a essa vida somente, mas que nós temos uma vida com Deus aqui e no porvir. Que Deus os abençoe, continuem orando uns pelos outros